Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Grazi Lima, eu sou psicóloga, terapeuta sexual e hoje eu vou dar dicas para aumentar o desejo sexual. Então você, mulher que tá por aí um pouco desanimada, não tá muito interessada pelo sexo, meio desanimada, eu vou trazer algumas dicas para aumentar o seu desejo sexual. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar aí com o máximo de pessoas que você conseguir. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações. E se você deseja interagir mais comigo, ouvir algumas dicas sobre sexualidade e relacionamento, não deixe de me seguir lá nas redes sociais, interagir um pouco mais comigo lá no Instagram e fazer alguma pergunta que você não queira fazer aqui nos comentários, você me envia um direct lá que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá ok? Então bora pro vídeo! Nós já entendemos e compreendemos lá no vídeo onde eu falei do ciclo de resposta sexual, eu disse que a primeira fase é a fase do desejo. É nessa fase que você ainda nem tem contato diretamente com o sexo, em que seu desejo ele é estimulado através de pensamentos e através de fantasias. Então, com esse vídeo, eu quero te ajudar a transformar a sua mente, se é que você tem problemas com desejos e fantasias voltados aí para questões sexuais. Eu vou te fazer algumas perguntas para você avaliar aí sobre relação sexual. Qual é o seu pensamento sobre sexo? Você acha que o sexo é bom? Você acha que sexo é ruim? Você acha que sexo é pecado? Pegue aí um pensamento que mais vem à sua mente no momento em que você vai fazer sexo. E aí eu te pergunto, este pensamento, ele tem trazido benefícios ou prejuízos? E quais são os benefícios? Quais são os prejuízos que você tem tido com esse pensamento? Por exemplo, o pensamento de fazer sexo dói. Quais são os prejuízos? Eu não estou conseguindo ter relação sexual com meu esposo. Então, entenda que esse pensamento de que sexo é doloroso tem produzido um mal na sua relação, tem produzido prejuízo, escassez na hora da relação sexual. Aí eu te faço outra pergunta. Este pensamento é absolutamente verdade? Aí você para pensar. Tem mulheres que falam que não sentem dor. Eu senti dor nessa relação. Aliás, eu nunca permiti que meu marido me penetrasse para eu saber se eu sinto ou não dor. Como eu tenho medo, eu não tenho relação. Avalie aí se esse pensamento que você tem é absolutamente verdade ou não. A próxima pergunta é: quais são as evidências que você tem que confirmam que esse pensamento ele é absolutamente verdade? Aí você vai avaliar, né? Não tenho evidências. Eu penso, eu acredito que seja isso, mas eu nunca experimentei, não sei se é verdade ou não, no caso do exemplo que eu trouxe. Quarta pergunta é: quais são as evidências que enfraquecem a veracidade desse pensamento? Essa ideia que você tem de que dói aí, qual que é a veracidade disso? E não tem nenhuma, porque eu nunca testei, eu não sei, é só um medo, então já está na hora de mudar esse pensamento. Quinta pergunta: existem outras formas mais ponderadas para pensar sobre isso? Quais são? Sexo pode ser prazeroso, sexo pode ser gostoso. Tem muitas mulheres que gostam de fazer sexo. Pode ser? Pode. E a sexta pergunta é: como eu me comportaria caso eu mudasse essa forma de pensar? Como seria caso eu parasse de pensar que sexo dói? Eu ia querer fazer sexo com meu marido. E qual é o pensamento que pode entrar no lugar desse pensamento primário? Por exemplo, se o pensamento primário era sexo dói, depois de eu avaliar, de eu me questionar e de eu perceber que é só um pensamento e não algo realmente concreto e prático, pensamento que poderia substituir: sexo é prazeroso, sexo é gostoso, ou eu preciso experimentar antes de tirar as minhas próprias conclusões. Pode ser? Pode. Então, mude aí esse pensamento que te prejudica e te impede de ter desejo sexual. Como vocês puderam perceber, eu te levei a pensar sobre algumas ideias. Usei aí uma série de perguntas para te ajudar a avaliar as suas ideias. Se o desejo ele começa no pensamento, nós temos que verificar quais são as fantasias que rondam os seus pensamentos.
Se forem fantasias que te levam a fazer sexo, muito bem, maravilhoso. Agora, se são fantasias que te impedem de fazer sexo, nós temos que mudar essa realidade. Entenda que a fantasia está para o sexo, tal como a respiração está para a vida. Nós todos precisamos ter essas fantasias muito bem avivadas para que nós tenhamos desejo sexual, vontade de fazer sexo. Assim como o animal tem instinto, o ser humano tem fantasia. Então, a fantasia ela tem que estar presente na sua vida. Às vezes ela se manifesta através de um sonho erótico, um sonho que te deixou ali mais animado no meio da noite, você acordou, cutucou o marido ali, querendo sexo, pode ser? Pode, maravilhoso. Mas caso você não tenha pensamentos e fantasias sobre sexo, tá na hora de produzir esses pensamentos e fantasias para te ajudar a querer um pouco mais sexo. A curiosidade sexual, ela começa na adolescência e isso nos impulsiona a descobertas voltadas para o sexo. Pode ser numa leitura, pode ser na conversa com os amigos, pode ser a partir de um casamento aí com 17, 18 anos e depois a descoberta na prática sexualmente falando. Mas a curiosidade ela começa ali na fase da adolescência, quando há alterações aí hormonais que nos leva a sair da fase da infância e ir para a fase adulta. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Avalie qual é a curiosidade que você teve lá na adolescência, que foi reprimida e que te levou a não desejar tanto sexo quanto deveria. Qual é o pensamento, a curiosidade que você tinha lá na adolescência, que foi reprimido, que foi eliminado, que foi ocultado e que talvez hoje esteja influenciando aí o seu desempenho sexual. Quando você avalia uma pessoa com baixo desejo, no caso de uma mulher com baixo desejo, e se certifica que esse desejo está inibido, normalmente essa pessoa não consegue pensar em sexo. Então, se a fantasia está inibida, automaticamente vai diminuir o desejo ou a ausência de desejo vai estar presente nessa pessoa. Quando o desejo está diminuído, também é importante você fazer um exame para verificar o seu nível de testosterona, porque essa baixa de desejo, esse desânimo, ele pode estar relacionado à baixa também desse hormônio que é a testosterona, que deixa a gente mais ativo sexualmente. A nossa interação social, que é aprendida também, afeta diretamente, é o principal fator que afeta o seu desejo sexual. Vai uma dica aí. Lembre-se ou traga ao seu pensamento experiências sexuais satisfatórias que você teve para estimular o seu desejo sexual e hoje manifestar aí o desejo em ter relação sexual. Então, tive uma relação sexual na semana passada e foi muito gostosa. Eu lembro dela, automaticamente o meu corpo vai responder e hoje eu vou desejar e querer fazer sexo. Então, uma forma de te ajudar a pensar em sexo é lembrar de experiências sexuais anteriores que te deixou satisfeita, alegre ou que você gostou muito. Lembra desses momentos aí para ativar os seus pensamentos e fantasias sexuais. Nós precisamos de uma comunicação onde nós expressamos as nossas emoções e os nossos desejos. Mas quando o casal não tem intimidade para se comunicar, para expor, o casal deixa de falar sobre esse assunto. E devido a essa dificuldade, faz com que o casal não exponha desejos, fantasias, sonhos sobre esse assunto. Lembrando que a fantasia, ela tá só no campo dos pensamentos. Não necessariamente você precisa praticar. Às vezes, só de falar do assunto ou só de você imaginar aquele assunto já produz prazer. E não necessariamente executar aquilo. Eu já tive, por exemplo, em consultório, uma mulher que dizia que toda vez que ela estava fazendo sexo, ela imaginava o marido de maneira duplicada, como se ela estivesse fazendo um sexo a três. Ela não tinha vontade de executar esse desejo, não era algo que fazia parte da relação dela com o marido. Ela só utilizava desse pensamento para produzir mais desejo sexual. E nós temos que usar os recursos que a gente tem. Nem sempre nós temos controle daquilo que proporciona ou não prazer para nós. Então você pode pensar em uma coisa que fisicamente já traz uma resposta sexual, ela é para ser pensada e não executada e não colocada em prática. Uma outra dica: converse
converse com o seu cônjuge sobre as suas fantasias sexuais e também peça a ele para falar sobre as fantasias sexuais dele. Então troquem aí pensamentos estimulantes e quem sabe vocês até constroem uma história sexual juntos, abordando aí as suas fantasias e as fantasias dele. Mas não é para colocar em prática, é só para criar a história, é só para pensar sobre o assunto. Não precisa colocar em prática. Cada casal resolve fazer o que quiser. As fantasias, elas pertencem ao mundo subjetivo da nossa mente. O mundo subjetivo e não no mundo concreto objetivo. Eu quero ressaltar isso mais uma vez para não ter nenhum comentário mimimi de pessoas reclamando ou cheias de preconceito aí sobre fantasias sexuais, tá? Muito provavelmente esses que escreverem são os mais bloqueados sexualmente. São aqueles que fazem há anos que não fazem nem sexo. Mais uma observação. Se na sua relação com seu esposo você não tem liberdade de falar sobre o assunto, de expor as suas fantasias sexuais, então não exponha. Não vale a pena nem fazer o exercício. Mas caso você tenha um grau de intimidade, de proximidade e consiga e queira compartilhar as suas fantasias, aproveite esse momento e compartilha. Caso contrário, esquece essa dica e segue para a próxima dica. Próxima dica. Você mesmo pode escrever um conto erótico. Construa uma história com questões sexuais que te proporcionem desejo, que te proporcionem prazer em pensar sobre sexo. Mas para isso, coloque a sua criatividade em prática. Construa uma história. Se para você o romantismo é importante, envolva questões românticas ali na sua história. Se para você é importante um sexo selvagem, coloque questões selvagens ali no seu conto erótico. O conto é seu e você vai construir para você. Não precisa mostrar isso para ninguém. Escreve para você. Leia, usufrua daquela informação e se quiser pode até apagar depois. Mais uma dica para vocês. Pegue uma imagem da internet, por exemplo, coloca lá assim, casal beijando. Vou colocar aqui uma imagem de exemplo para você. Crie uma história dessa imagem que você tá vendo. Ah, o casal se encontrou na faculdade, estavam ali conversando, tomando um café. Crie a história, coloque o conteúdo que você quiser. Conte a sua história, escreva a sua história, ou crie a sua história, até que chegue naquele momento daquela imagem ali e veja. Você vai se sentir mais lubrificada? Você vai ficar mais pensativa sobre sexo? Você vai estar mais envolvida com o desejo de fazer sexo? Se sim, tá dando certo. Se não, tenta mais um pouco. Você pode também fazer leitura de contos eróticos. Tem contos postados na internet, tem livros sobre esse conteúdo. Eu tenho um que chama Contos de Fada Erótico. Ele é excelente, é bem levinho para as mulheres aí lerem sobre o conteúdo, porque normalmente a mulher tem mais restrição quanto a ler conto erótico. Mas você pode ler de uma maneira em que você não se sinta cheia de julgamentos, preconceitos e receios, porque senão isso vai fazer realmente um movimento contrário. Ao invés de estimular o seu desejo, vai trazer uma aversão sexual. Mas saiba, se o seu desejo sexual está rebaixado e você não consegue ler, escrever ou nada do tipo com relação aos contos, estimulando assim a sua fantasia, vá procurar uma ajuda profissional, vai fazer terapia, busque aí um profissional que possa te ajudar a vencer esses bloqueios que pode ter aí históricos negativos com o cunho sexual e que você precisa ressignificar. Mais uma dica para vocês. Se você tem aí os seus preconceitos em ler, construir conto erótico, Graziela, minha religião não permite. Eu tenho bloqueios quanto a isso. Se você tem as suas dificuldades, eu te oriento a fazer uma coisa. Lê lá Cantares de Salomão. Acesse Cantares de Salomão, leia e tente extrair ali informações de cunho sexual. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou ler e trazer um exemplo aqui para vocês. Lá no livro de Cantares, Salomão se declara para Sulamita. Então nessa referência aqui, ó, Cantares 1:2 diz assim: "Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho." Então, olha, é uma declaração de amor. Então, imagina lá a Sulamita olhando para o Salomão e fazendo ali uma degustação de vinho, todos dois nus,
Pensa nisso. Os dois nus, ali fazendo uma degustação de vinho, cheirando o vinho, olhando um para o outro de maneira sensual e dizendo: ah, essa boca, beijo dessa boca. Fazendo ali vários elogios sobre a qualidade do beijo dela, degustando o vinho e imaginando ele beijando a boca dela. Pensem bem. Então dá para pegar conteúdos bíblicos, inclusive, e estimular o seu desejo. Basta você querer, basta você produzir isso. Só para você falar que não, tá muito fácil, vou pegar mais uma referência aqui e ler para você, tá? Cantares 1:13 diz assim: o meu amado é para mim como uma pequena bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. Aí você imagina a cena, uma bolsinha com perfume de mirra. Então lembra aí do cheiro no meio dos seios, e o homem é esse saquinho de mirra, lá bem no meio dos seios a sulamita. Ele lá com a cara esfregada no meio dos seios dela, se deleitando nos seios dela. Então você precisa imaginar a cena e ver se aquilo produz um desejo em você. Eu poderia ler muitas outras referências para te ajudar aí, mas depende de você. Se você quiser que eu grave uma série só falando sobre o livro de Cantares e fazendo essa conotação com questões sexuais, te ajudando aí a te estimular através do livro de Cantares, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de gravar essa série. Então é isso, essas são as dicas que eu tenho aí pra você sobre estimular o seu desejo sexual, os seus pensamentos, suas fantasias. Eu espero que eu tenha contribuído aí pra sua vida. Se essas informações te ajudaram, contribuíram aí para a sua vida e aumentaram o seu desejo sexual, deixa um comentário aqui embaixo ou me manda lá no Instagram um direct para eu saber as consequências desse vídeo aí sobre a sua vida. Me conta lá no Instagram que eu vou ter o maior prazer de saber, tá? Beijinho, fiquem com Deus. Até o próximo dia. Vamos estimular aí a criatividade, os pensamentos, as fantasias e desejos sexuais. Beijo, fiquem com Deus. Até lá.